Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? Porque é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma a tua cama e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, e disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentadinhos. Caríssimos irmãos, padres, Mário Pozzoli, Silvio, querido povo de Deus, aqui na casa da Mamãe do Céu, Virgem de Nazaré, querido povo de Deus que nos acompanha pela TV Nazaré, é com grande alegria que hoje nós estamos aqui reunidos, celebrando esta sexta-feira da primeira semana do tempo comum. Nós vivemos recentemente o tempo do advento que nos preparou para a celebração do Natal. Celebramos o Natal e depois, durante o tempo do Natal, a liturgia nos ajudou a viver aquele tempo com algumas celebrações fortes, marcantes. Após o Natal, a festa da Sagrada Família. Logo em seguida, iniciamos o ano celebrando Santa Maria, Mãe de Deus. E no domingo passado, a festa da Epifania. No Natal, Jesus, menino, se manifestava como Deus feito homem aos pobres, na pessoa dos pastores.
Na Epifania, domingo passado, celebrávamos Jesus como luz das nações, manifestado assim aos povos. E logo na segunda-feira, celebramos a festa do batismo de Jesus. Quando renovávamos o nosso batismo, voltávamos à pia batismal, aonde nossos pais, acompanhados de nossos padrinhos, nos levaram como criancinhas para já desde pequenino participarmos da vida divina através do batismo. E assim nos tornamos filhos e filhas muito amados do Pai. E aí, logo em seguida, na terça-feira, a liturgia nos ajudou a iniciar o tempo comum. E teremos então, daqui até novembro, encerrando com a festa de Cristo Rei, 34 semanas do tempo comum. Claro que vai haver uma interrupção durante esse tempo, em breve, para celebrarmos a Páscoa, que será antecedida pela Quaresma. É a liturgia que nos ajuda a viver esses momentos fortes da história da nossa redenção, que nos foi garantida pelo próprio Jesus. E nesta primeira semana do tempo comum, a igreja reza e nos convida a rezar a partir desta primeira oração da missa que acabamos de escutar, a chamada oração da coleta. Começa com um pedido: ó Deus, atendei como Pai às preces do vosso povo. É a igreja que pede a Deus como Pai que atenda as nossas preces. E aqui nós pedimos duas coisas como igreja, que são muito importantes. A primeira delas, pedimos a Deus que nos dê a compreensão dos nossos deveres. Eu como padre, você como religiosa, você como leigo, leiga, no ano nacional do laicato, né? Você como batizado, cada um de nós temos nossos deveres. Então é o que nós pedimos hoje. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres. Que deveres são esses? O dever de ser cumpridor das promessas que fazemos quando fomos batizados, quando nos ordenamos padres, quando vocês professaram os primeiros votos e depois assumiram em definitivo os votos de pobreza, obediência e castidade. Vocês que assumiram o sacramento do matrimônio, prometendo um ao outro amor e fidelidade, esses são os deveres. E depois todos aqueles que vão tomando consciência dos seus deveres como cidadãos e cidadãs dentro da sociedade. E é justamente para que tenhamos essa compreensão e vivamos os nossos deveres, é que vem o segundo pedido a Deus: dai-nos a força de cumpri-los. Sabemos que é tão difícil a gente viver
sobretudo no mundo de hoje, os nossos deveres como batizados, consagrados, leigos e leigas na sociedade. E é por isso que pedimos: dai-nos a força para cumpri-los. Que bela oração. Depois, hoje também, segundo São Marcos, aparece aqui Jesus, segundo São Marcos, no início da sua missão. E no início da sua missão, aparecem a Jesus algumas circunstâncias, alguns fatos, e que ele vai manifestando o poder de Deus. E é interessante no Evangelho de hoje, quando Jesus está lá ensinando, pregando para o povo, e diz lá São Marcos que aquela casa estava tão cheia que apareceram lá 4 homens com um paralítico sobre a cama. E vejam o que aconteceu. Subiram a casa, fizeram um buraco no telhado e desceram a cama até aonde está Jesus. Sempre que eu leio, reflito sobre esse evangelho, eu fico assim meio que pensando, sabe? Ora, não seria mais fácil pedir licença para o povo para que eles chegassem até perto de Jesus? Por que tem que subir a casa, fazer um buraco lá em cima? Mas é interessante que Marcos quer levar os seus destinatários a refletir sobre o caminho que devemos fazer até Jesus, que não é um caminho fácil. Foi o que aconteceu com aqueles 4 homens que levavam o paralítico sobre a cama. Depois, quando o paralítico chega diante de Jesus, o que é que Jesus diz? Diante da fé que aquele homem estava demonstrando. Jesus vai dizer: filho, teus pecados estão perdoados. Ora, não era paralítico, ele não estava procurando a cura. E Jesus de repente sai com essa: teus pecados estão perdoados. Interessante, né? Para mostrar que a causa do comodismo, a causa da paralisia, que não nos deixa avançar, que não nos deixa caminhar, muitas vezes até Jesus, é o pecado. O pecado bloqueia, o pecado nos paralisa, nos deixa parados. É por isso que Jesus começa dizendo: teus pecados estão perdoados. Jesus é recriminado por isso, pelos fariseus. Por isso, Jesus diz: poxa vida, como é que vocês são tão cruéis, né? Vocês estão pensando tanta coisa mal aí dentro. Para que vocês entendam que o Filho de Deus tem poder, aí Jesus se manifesta. Eu digo para esse homem: levanta-te, pega a tua cama e anda. Jesus opera a mudança naquele homem. E assim, de paralítico que era, passa a caminhar. Eu creio que esse seja o pedido para nós hoje. Muitos de nós continuamos bloqueados, paralisados por causa do pecado. Quantas pessoas não conseguem dar o passo, não conseguem avançar, porque ficam remoendo os pecados passados.
E a lembrança dos pecados passados faz com que a pessoa empobreça, adoeça. Quantas pessoas deprimidas por aí, porque não consegue se libertar do pecado passado. Crer na misericórdia. Filho, filha, teus pecados estão perdoados. É preciso acreditar. É preciso fazer a experiência da misericórdia na nossa vida. Do contrário, ficaremos eternamente bloqueados, paralisados. Esta é a grande mensagem que fica para nós hoje desse Evangelho, segundo São Marcos. Mas hoje também, nossa capital paraense está em festa, 402 anos de fundação. Bem grandinha, né? Muita experiência, né? Quantas vidas foram vividas aqui nessa cidade. Quantas mãos, quantas inteligências colocadas a serviço do progresso dessa cidade. Queremos olhar Belém hoje, nos seus 402 anos, como a nossa casa. A casa de todos. E por ser a casa de todos, deve ser cuidada por todos. Que cada um de nós, cidadãos, cidadãs desta metrópole, possa se sentir corresponsável pelo crescimento humano. É o que nós pedimos hoje. Fazer de Belém a casa de todos. E quando nos sentimos acolhidos, a alegria toma de conta. Que nós procuremos fazer a nossa parte, como cidadãos e cidadãs. Também hoje, fazem 8 anos, que uma grande mulher, uma grande líder, nos deixou. E nos deixou numa circunstância bem triste, a serviço das crianças. Estamos lembrando hoje nesta missa de Zilda Arnes, aquela conhecida em todo o Brasil e no mundo como a grande iniciadora, incentivadora da pastoral da criança, que plantou semente em todo o nosso Brasil, na América Latina e por outros lugares do mundo. E essa semente que Zilda Arnes semeou, hoje produz muitos e muitos frutos. Deus seja louvado por essa mulher que deixou um legado de amor, de doação, e deu a sua vida daquele triste terremoto no Haiti, que tirou a sua vida e a vida de milhares de pessoas, e que só entende o que é o amor quem passa pela doação. Podemos dizer que Zilda Arnes doou a sua vida toda por amor. Que Deus a tenha no céu e de lá onde ela está, possa continuar olhando para as líderes, os líderes da pastoral da criança, que continuam essa missão no mundo, a serviço da criança, pondo em prática aquilo que Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude.